a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 17 do Evangelho que nos escreveu Mateus. O capítulo 17 do Evangelho de Mateus, ele relata 3 eventos importantes na vida de Jesus e de seus discípulos também. Primeiro, a transfiguração de Jesus, depois a cura de um jovem possuído por um demônio e a previsão da sua morte e ressurreição. Falando sobre a transfiguração de Jesus, Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que há um alto monte onde ele, o Senhor, se transfigura diante deles. Seu rosto brilha como o sol e as suas vestes se tornam brancas como a lã. Aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro sugere construir 3 tendas para eles, mas uma nuvem os envolve e uma voz do céu diz: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi." Os discípulos caem de medo, mas Jesus os toca e os tranquiliza. E aí, ao descerem do monte, Jesus ordena que não contem a visão a ninguém até que ele ressuscite. Jesus também explica que Elias já veio, referindo-se a João Batista. Os espíritas pegam essa passagem para defender a reencarnação. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, João Batista sendo comparado com Elias, isso fala de autoridade. Isso fala de intrepidez, de como Elias foi ousado e tinha autoridade, assim foi João Batista. Não tem nada de reencarnação nisso aqui. Elias foi Elias, João foi João. Isso fala de ministérios parecidos, de autoridade idêntica, não fala de reencarnação. Porque nós teríamos, se fosse verdade a reencarnação, outros exemplos. Não existe, e nem esse é um exemplo. Isso aqui é uma comparação de autoridade e não de uma outra vida. A vida após a morte, que nós cremos que a Bíblia diz, é a eternidade, que ou passaremos com Cristo ou na condenação, mas não existe. A Bíblia diz em Hebreus que o homem nasceu para viver uma só vida, vindo depois disso o juízo. Basta. Acabou aqui, não tem mais nada. Quem fui eu em outra vida? Não existe isso. A Bíblia não defende isso. Amém? Os irmãos aproveitam dessa passagem para dizer que Elias era João Batista, uma reencarnação de Elias. Não. Jesus está falando de autoridade, ministérios parecidos, só isso e nada mais. O capítulo 17, ele ainda vai falar sobre a cura do jovem possuído, a segunda predição da morte de Jesus, lá nos versículos 22 e 23, e fala também sobre o imposto do templo, nos versículos 24 a 27. Para não ficar muito longo, o capítulo 17 de Mateus, ele nos convida a refletir sobre a grandeza de Jesus, tanto em sua glória divina quanto em sua humildade humana. Ele nos ensina sobre a importância da fé verdadeira, da oração e do jejum, e sobre como viver de forma sábia em um mundo que ainda não conhece totalmente a realeza de Cristo. Ao seguirmos Jesus, nós somos chamados a carregar nossas próprias cruzes, sempre com os olhos fixos na esperança da ressurreição. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos com o Senhor. É o que Paulo fala na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Este foi o resumo do capítulo 17 do Evangelho que nos escreveu Mateus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.